O Japão será o próximo adversário da seleção brasileira pelos 16avos da Copa do Mundo de 2026. Mas os dois países não compartilharão apenas o gramado, pois eles já compartilham diversas características históricas que nos unem de certa forma. Ambos os países compartilham uma herança imperial fortíssima. O Japão é uma monarquia constitucional e possui como chefe de Estado um imperador, representante máximo do país e de suas tradições. O Brasil possui uma casa imperial e seu chefe, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, é o portador das tradições brasileiras, tal como Sua Majestade, o Imperador Naruhito, carrega a cultura da Terra do Sol Nascente. Ambos os países se encontraram ainda na época do Império, em 1889, quando o príncipe Dom Pedro Augusto, junto de uma comitiva brasileira, fez uma visita diplomática à corte imperial em Tóquio, ao que o imperador Meiji afirmou que ambas as nações estavam ligadas e justapostas no mundo, nações com grande passado e futuro, o Japão no Oriente e o Brasil no Ocidente. Ambas as nações foram moldadas por uma monarquia que foi se adaptando ao longo dos séculos, de acordo com as necessidades de seu tempo. E hoje, as casas imperiais do Brasil e do Japão fazem uma síntese perfeita entre a tradição e a modernidade. Para aqueles que acham que o Brasil não possui heranças monárquicas, basta olhar para a nossa bandeira, cujas cores principais, o verde e o amarelo, são heranças diretas das casas que formaram a Casa Imperial do Brasil, a Casa de Bragança e a Casa de Habsburgo. Até mesmo nos símbolos presentes na seleção daquele esporte que é a maior paixão dos brasileiros, a de futebol, com a Cruz da Ordem de Cristo sendo ostentada no escudo da CBF. Falando da partida que acontecerá no dia 29, não há melhor forma de se preparar para um confronto do que conhecer o seu adversário. E nós vamos fazer isso neste momento, de maneira didática e respeitosa, conhecendo um pouco da seleção japonesa de futebol. A seleção japonesa, Japan Football Association, foi fundada no dia 10 de setembro de 1921. Diferente de outras nações que geralmente adotam as cores da bandeira nos seus uniformes, a seleção do Japão utiliza a cor azul como a predominante. A cor azul era utilizada pela seleção do Colégio Imperial de Tóquio, que foram os responsáveis por representar o Japão nas Olimpíadas de 1936. Depois da vitória em cima da Suécia, a cor azul foi associada à boa sorte e passou a ser a principal do uniforme japonês. Além disso, a cor azul índigo, ou azul samurai, era um corante exclusivo dos grandes guerreiros do shogunato Tokugawa. E unindo o útil ao agradável, os azuis de Tóquio foram renomeados de samurais azuis. Já o brasão da seleção japonesa é uma referência a um animal mitológico relacionado à fundação do país. Um corvo de 3 pernas chamado de Yatagarasu. Segundo as tradições e lendas das crônicas do Japão, Nihon Shoki, esse teria sido um animal mitológico responsável por guiar os passos do primeiro imperador do Japão, Jimmu Tenno, através de sua jornada pelas montanhas até chegar na região da província de Yamato, local onde seria fundada a atual Casa Imperial do Japão. O atual soberano do Japão é Sua Majestade o Imperador Naruhito. Takefusa Kubo, ou Kubo Takefusa, é a atual estrela da seleção japonesa,
Considerado um dos melhores jogadores do continente asiático, veio da base do Real Madrid, se destacando principalmente pela sua velocidade e drible. O Brasil precisa correr, porque o Japão já marcou um golaço, e de placa ainda. Diferente do Brasil, ele manteve a monarquia constitucional como sua forma de governo, o que garantiu uma vantagem não apenas aos atletas, mas a toda a população japonesa no quesito de estabilidade política, algo que permite que uma porcentagem maior dos gastos do governo seja voltada para programas de educação e esporte, ao invés de cumprir com populismos eleitorais como o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Se a seleção japonesa já fez um gol, nosso palpite é que o Brasil precise fazer 3 gols para vencer esta partida. E se vocês gostam de história e tradição, não sei por que ainda não estão seguindo o nosso canal. Não esqueçam de se inscrever, apertar no gostei e ativar o sininho das notificações para acompanhar os próximos vídeos.